Você vai chegar no Canadá nos próximos dias, então para tudo que esse vídeo é para você. Nós iremos falar sobre algumas dicas aí para você que vai chegar no Canadá nos próximos dias. Eu reuni aqui algumas das dicas mais importantes aos meus olhos para quem vai chegar, principalmente agora nesse intake de setembro. Por que eu falo intake, né? Porque é a época onde mais chegam estudantes internacionais aqui do Canadá. Um dos intakes, é uma das entradas mais importantes do college. Então, muita gente acaba chegando aqui no Canadá nessa época e eu desejo que você chegue no país o mais preparado possível e é por isso que a gente preparou esse vídeo recheado de dica para você. Então, fica até o final que certamente você vai conseguir economizar tempo e dinheiro com essas informações. E a primeira dica é: a saúde aqui no Canadá, ela é gratuita, mas ela não é para todos. Lúcia, o que você quer dizer com isso? Seguinte, se você está chegando aqui no Canadá, especialmente como estudante internacional, eu peço gentilmente que você entre no site oficial da província que você está indo e analise se você tem direito ou não a usar a saúde pública aqui no Canadá. Por quê? Porque a saúde ela depende de província para província e pode ser que você não tenha direito à saúde. Por exemplo, aqui na província de Ontário, é obrigatório que você tenha o seguro saúde. Geralmente, se você for estudante, pode ser que aí na tuition, né, no pagamento do seu college, o valor do seguro saúde ele já esteja embutido. Contudo, se você tiver o cônjuge, pode ser que o valor do seu cônjuge ele não esteja ali nesse valor, não esteja incluído nesse valor. E ele possivelmente não terá direito à saúde, exceto se ele cumprir os requisitos de trabalho da província. Lúcia, o que você quer dizer com isso? Entra no site, dá uma olhada se você é elegível ou não, o que você precisa fazer para se tornar elegível, se não, contrate um seguro saúde para você não ter surpresas. Pois é, não é incomum muita gente que está nesse período aí de transição entre ser elegível e não ser elegível ao sistema de saúde que aconteça alguma coisa. Vai que, porventura, você escorrega ali em um black ice, né, o gelo que acaba ficando durante o inverno, você escorrega, bate a cabeça e precisa ser internado no hospital e você não tem seguro saúde. Meu amigo, o valor da conta que você vai ter que pagar, assim, é absurdo. Então, por isso, desde já, deixo a dica aqui para você. Se informe em relação a isso e se prepare em relação à saúde do Canadá. Segunda dica, e essa é valiosíssima. Isso realmente pode facilitar a sua chegada aqui no Canadá, que é você contratar um número de telefone canadense ainda do Brasil ou de qualquer outro país que você esteja. Se você estiver fora do Canadá, se você quiser chegar aqui no Canadá já com um número de telefone canadense, um chip já no seu celular, você consegue fazer. Nós temos parceria com a Canadian SIM, vou até deixar o link aqui na descrição, basta você clicar no link, entra no site, se cadastra, que um atendente brasileiro, ele vai entrar em contato com você em até 48 horas e vai te explicar em relação aos planos disponíveis. Isso é interessante porque você já consegue construir o seu credit score ainda do Brasil. Isso porque, já vou te dar uma dica extra, se você tem contas fixas no seu nome, isso ajuda a construir o seu credit score aqui no Canadá. Esse plano é um plano sem contrato, ou seja, se você quiser mudar de operadora, não tem qualquer multa, não tem também taxa de ativação do número. O que acontece? Muitas operadoras, eles cobram um determinado valor para você ativar um número, às vezes é $50. Então, nessa parceria, você não vai ter qualquer cobrança nesse sentido. E também, se você já quiser chegar com um iPhone novo, né, um celular novo, você consegue comprar esse celular parcelado nesta parceria que a gente tem com a Canadian SIM. Contudo, você precisa clicar no link que está aqui embaixo, se cadastra lá no site e verifica se o seu perfil ele é elegível para isso. Então, quem vai te dar maiores informações é a equipe ali da Canadian SIM. Então, entre em contato com eles que eles vão sanar todas as suas dúvidas. Mas o importante é, você vai chegar aqui no Canadá já com seu número de telefone no seu celular. Então, se porventura você precisar
chamar um carro por aplicativo, você já vai ter o seu número de telefone com acesso à internet, usar o Google Tradutor, se você precisar ligar para alguém, mandar mensagem, usar o WhatsApp, tudo isso vai estar disponível como se você estivesse no Brasil. Por quê? Porque você se preparou antes. Você pediu o seu número de telefone, o chip chegou para você lá no Brasil. Quando você chegou no Canadá, ainda no avião, você já colocou o chip no seu celular e pronto. Vai ficar tudo certo, vai facilitar a sua chegada aqui no país. Terceira dica: moradia. A questão é a seguinte, eu vou ser bem honesta com vocês. O mercado imobiliário atualmente do Canadá está uma loucura. Eu acho que essa é a melhor palavra que define a situação atual. Se vocês estão pesquisando sobre o Canadá, vocês conseguiram ver que nos últimos anos realmente aumentou bastante o valor do aluguel. E aumentou também o valor dos imóveis em si, né? Obviamente que isso acaba refletindo no valor do aluguel. Não tem oferta de casas disponíveis para o número de pessoas que estão chegando no Canadá. Essa é a crise do mercado imobiliário atual, né? Isso não é novidade para ninguém. Se você entrar em qualquer site de notícia, você vai ver que esse é um problema que está acontecendo. Então, o que eu quero te dizer? Pesquise sobre o mercado imobiliário antes de você chegar aqui no Canadá. Quando eu cheguei, era uma outra realidade. Foi em 2019. Então, eu chegar e me dar ao luxo de ficar no Airbnb por uma semana procurando casa era uma realidade, porque tinha casa disponível, você conseguia fazer aplicações, porque você realmente tinha várias unidades disponíveis, você saía aplicando e conseguia o imóvel. Hoje não é bem assim. Às vezes, em algumas cidades como Toronto e Vancouver, tem 20 pessoas, 30 pessoas aplicando para o mesmo apartamento. Então, entre uma pessoa que está chegando agora, sem credit score, sem fiador, sem emprego, e uma pessoa que já mora aqui, tem credit score, tem emprego, tem fiador, qual delas que você acha que o landlord, que é o dono da casa, vai escolher? Pois é, então é isso mesmo que eu tô falando para vocês. Pesquisem sobre o mercado imobiliário antes de vocês chegarem aqui. Não sejam aventureiros, né? De chegar e falar assim, ah não, tá tudo certo, lá eu vejo a casa. Ah não, tá tudo certo, lá eu estudo sobre o mercado imobiliário. Ah não, tá tudo certo. Eu tenho... A pior coisa que pode acontecer, você acha que com $1.200 você consegue alugar um apartamento de um quarto em downtown, por exemplo, e na cidade que você pretende ir, o valor mínimo que está sendo cobrado hoje por um apartamento é 1.800. Ou seja, tem uma diferença de $600 ali que você não tem como arcar. Então, você ter noção do valor das casas atualmente é importante. Parece simples, parece bobo o que eu tô falando, mas tem muita gente que chega no Canadá e não tem a real noção do que está acontecendo com o mercado imobiliário. Então, inclusive, eu até gostaria de perguntar para vocês, se vocês julgarem interessante esse assunto, eu poderia fazer até um vídeo só sobre isso. Então, deixa aqui nos comentários se você tem interesse sobre entre alugar do Brasil e alugar aqui no Canadá, que a gente vai fazer um vídeo apenas sobre isso. Inclusive, se você está gostando dessas dicas, já deixa o seu like aqui para nós, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva por aqui, não custa nada você se inscrever. Inclusive, você ajuda o nosso canal a ser distribuído aí pelo YouTube mais e mais vezes, então já clica no like e se inscreve no canal. A nossa próxima dica é sobre compras. Pois é, o que acontece? Ingenuamente, muitas pessoas acabam alugando a casa aqui no Canadá e chegam completamente despreparadas em relação a compras. Então você precisa se atentar ao horário do seu voo, o horário de pegar chaves da sua casa e o que vai ter na sua casa. Por quê? Às vezes a pessoa chega num voo das 9 da noite e sequer tem uma cama, um colchão para ela dormir. Você quer ter uma água na geladeira, você quer ter uma fruta, um café, qualquer coisa. Por quê? Porque a casa está completamente vazia. E muitas famílias se veem obrigadas a ficar em um hotel, pagar uma fortuna num hotel por uma noite, para daí no dia seguinte elas se programarem em relação às compras. Então eu sei que nesse momento de mudança a gente acaba ficando ansioso com tantas questões para resolver, mas eu sugiro
fortemente que você já faça uma lista de itens básicos para você comprar, para você deixar na sua casa para o mínimo de conforto nos primeiros dias. Às vezes, em algumas lojas, se você já alugar Casa do Brasil, você consegue pedir para eles entregarem esse determinado produto na sua casa em determinado dia. Ou seja, quando você chegar, aquele produto já vai estar lá. E em lojas como a IKEA, por exemplo, você consegue comprar o colchão, você consegue comprar uma mesa, consegue comprar cadeiras, às vezes até alguém que faça um mercado para você, né? As compras básicas para você. Então, essas coisas que antigamente eu pensava, eu mesma faço. Hoje eu já vejo que às vezes é uma economia que a gente faz que vai tirar tanto a nossa paz, principalmente nesse momento mais importante que é a sua chegada. É um momento que deveria ser prazeroso, de comemoração, né? Uma conquista, às vezes ela é tomada por estresse, de tantas coisas pequenas que acabam, né, prejudicando esse momento. Então, coisa simples, sabe? Uma lista simples de itens para você comprar talvez solucione esse momento, né? Facilite esse momento. Um outro ponto é aluguel de carro. Essa é uma outra dica que vai facilitar e muito a sua chegada, vai trazer conforto. Eu acho que a palavra de ordem é conforto, porque todo mundo tá mudando para cá buscando qualidade de vida, né? Então não faz sentido você economizar no que é mais importante para você, que é a qualidade de vida. Você tá chegando, você tá passando um monte de perrengue, né? Então pensar nessas facilidades eu acho que pode trazer mais conforto e qualidade nesse momento tão importante. E o carro certamente é um item essencial. Por quê? Se você alugar o carro ainda no aeroporto, eu sei que nem todos os aeroportos aqui do Canadá possuem locadora, né, dependendo da cidade que você vai, mas a grande maioria tem as locadoras de veículos logo no aeroporto. Então, se porventura você alugar um carro logo ali que você sai do aeroporto, e isso você consegue reservar pela internet ainda no Brasil, já um adendo para você. O que acontece? Você, com a sua família, você já pega um carro, às vezes vai para o Airbnb que você alugou, ou vai para casa que você já alugou, você deixa suas malas, toma um banho, todo mundo relaxa lá e depois vão sair para as compras com um carro, sem depender de Uber, sem depender de ninguém, completamente livres, né, para fazerem o que bem entenderem. Então, às vezes, você economiza com valor do translado, você economiza com o valor do Uber e isso vai facilitar demais os seus primeiros dias. Eu até coloquei aqui uma recomendação, mas é óbvio que tudo depende da realidade financeira da família, tudo depende da realidade da cidade para onde você está indo, mas vamos supor que o aluguel de um dia que seja do carro seja entre 50 e 120 dólares, depende, né? Algumas cidades é mais barato, outras são mais caras, mas vamos supor que seja nesse valor. Às vezes um dia só já resolve, né? Um dia de aluguel de carro já resolve e muito para você e para sua família. E sim, pode ser que vocês estejam com dúvida em relação a alugar a carro com a carteira do Brasil. É possível sim. Muitas vezes, se você fizer a tradução simples da sua carteira, ou até pedir a carteira internacional, isso já ajuda no momento em que você for alugar um carro aqui no Canadá. Eu acho que essa era uma dúvida que você poderia ter, mas aí está a resposta. E também uma conta em banco. Conta em banco é muito importante para você, principalmente para receber o salário do seu empregador, ou às vezes você faz transferências do Brasil, então ter uma conta em banco aqui no Canadá é muito importante. Você tem os bancos tradicionais e também tem as contas digitais, né? Os bancos digitais. Então você consegue optar por um ou por outro. No meu caso, eu tenho os dois. Eu tenho uma conta em banco tradicional e uma conta em banco digital. A mesma coisa no Brasil. Eu tenho num banco tradicional, se porventura eu só conseguir fazer coisas no banco tradicional, mas tenho também do banco digital, porque facilita e muito a minha vida. E o banco digital, obviamente, que ele veio para, como eu falei, facilitar a nossa vida, que a gente não precisa ir até a agência para resolver os problemas, você consegue resolver tudo online. O que acontece? Vamos por partes, inclusive, né? Você consegue abrir uma conta da Wise, ainda do Brasil, caso você queira ter uma conta multimoeda. Eles até enviam um cartão para você na sua casa, e esse cartão você consegue utilizar no aeroporto, quando você chegar aqui no Canadá, para suas primeiras despesas, e inclusive é uma conta onde você consegue deixar dólares, você consegue dolarizar o seu patrimônio. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira abrir uma conta
conta na Wise porque eu acho que seja interessante. Eu tenho conta da Wise, inclusive eu faço transferências, principalmente por causa das transferências bancárias, né? Eu faço transferência do Brasil para o Canadá, eu acho, já pesquisei bastante, e eu acho aos meus olhos que é uma das melhores taxas do mercado, nesse caso de transferência de dinheiro entre os países. Então a Wise é uma das primeiras dicas, e a outra é em relação aos bancos e a questão do credit score. Cuidado ao ficar pedindo cartões de crédito em vários bancos aqui no Canadá. Então a gente fez até um vídeo sobre isso, vou deixar o link dele aqui em cima, que a gente fala sobre o credit score. O quanto antes você souber sobre o credit score, melhor. E o banco tem tudo a ver com isso. Então, cuidado quando você for ficar pedindo cartão de crédito de banco em banco. O que acontece? Geralmente, os bancos, eles acabam não cobrando taxa de banco no seu primeiro ano aqui no Canadá. Tem várias ofertas para newcomers aqui no Canadá. Então, o banco, o melhor banco para você, depende do seu perfil. Depende da oferta que você vê lá no banco. Você fala, essa daqui é interessante. As melhores ofertas para estudantes. Esse daqui é interessante para mim. Essa daqui é interessante para mim. Então você precisa entrar no site de cada um dos bancos e verificar qual que é a melhor oferta naquele momento para você. E em relação aos bancos digitais, eu até tenho uma conta no Simple, que ele é um banco ligado ao CIBC. A minha conta já é do CIBC, então eu abri uma conta digital do braço do CIBC, que é o Simple. Isso porque eu tenho uma estratégia, né? Eu tenho 2 empregos, como vocês sabem, e eu recebo um salário de um emprego em uma conta e o salário do outro emprego na outra conta. Então, a conta digital, eu abri ela por quê? Porque não tem taxa nenhuma, não é, durante 1 ano, durante 2 anos, não, ela não tem taxa em nenhum momento. E ela tem high interest, a savings account, né, que é como se fosse a sua conta poupança, ela tem high interest rate, ou seja, ela me rende mais do que se eu deixasse em outras savings. E a checking account, que é como se fosse a sua conta corrente, né? Ela não tem taxa nenhuma. E outra, pelo menos a promoção, quando eu abri, ele dava, por que eu abri, né? Tudo é técnica, né? Tudo estratégia. Eles davam $400 se você abrisse a conta com eles. Óbvio que tem algumas regrinhas. No meu caso, foi que eu teria que colocar o meu paycheck. O que é o paycheck? É o olerite, né? Você recebe o seu salário naquela conta por 3 meses in a row, em sequência. Então, durante 3 meses, o meu empregador teria que depositar dinheiro naquela conta específica e eu ganharia $400. Então, fiz isso para ganhar os $400 por ter uma conta sem nenhuma taxa, e essa conta você só consegue abrir se você estiver aqui no Canadá. Vou até deixar um link aqui na descrição, caso você tenha interesse em estudar mais em relação a essa conta digital. Para mim, valeu a pena, estou usando até hoje e ela serve realmente como uma poupança, né, onde eu deixo a minha reserva de emergência aqui no Canadá. E por último, e não menos importante, é o SIN. O que é o SIN? É o Social Insurance Number. Esse é um número importantíssimo para a sua vida aqui no Canadá. Se você ainda não sabia, já está sabendo agora. Esse é um número importante, principalmente para benefícios do governo e emprego aqui no Canadá. Então, o seu empregador, ele vai te pedir em algum momento o seu Social Insurance Number, que é o seu SIN. E esse número você consegue fazer de forma online ou então presencialmente no Service Canada. Basta você procurar qual que é a unidade mais próxima do Service Canada de você, que você vai conseguir fazer presencialmente ou então você consegue fazer online. Geralmente esse processo ele demora aí 5 minutos no máximo, contudo pode ser que no Service Canada você encontre fila, né? Então, se for mais interessante para você, você já consegue fazer online, ou então, se você preferir, você consegue fazer presencialmente, mas não deixe para a última hora, porque esse número é extremamente importante e quanto antes você tiver, melhor. Então essas foram algumas informações para você que está chegando aqui no Canadá. Eu até comentei no Instagram que eu queria transformar esse vídeo numa série de vídeos, porque eu tenho um casal de amigos que vão chegar no próximo mês ali na província do Quebec. Eu acompanhei toda a trajetória deles de migração desde o começo, e para mim vai ser uma honra poder recebê-los aqui no Canadá. Então por isso que a gente quis criar essa série de vídeos para que não apenas vocês, mas eles também
assistam essas dicas e se preparem para o momento em que eles chegarem aqui no Canadá. E a gente vai receber eles, eu vou gravar tudo e mostrar para vocês todos os primeiros dias aqui no Canadá, todas as conquistas, todos os perrengues, né? Comprando móveis, montando móveis, abrindo conta em banco, eu vou abrir conta em banco com eles, vou com eles lá no Sim Number, alugar o apartamento, tudo isso e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se você quiser saber mais informações sobre a chegada aqui no Canadá, recomendo que você já ative o sininho aqui embaixo para você ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, clica no botão aqui embaixo que você estará inscrito no nosso canal e deixa o like. O like ele é muito importante para o YouTube recomendar os nossos vídeos por aqui. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!